Bom, eu estou aqui acessando o site do PrimeFaces, tá? primefaces.org. PrimeFaces é um dos frameworks que serão utilizados aqui, então, no desenvolvimento do projeto em Java, tá? Bom, para configurar essa biblioteca, né, no caso esse framework no projeto, basta você adicionar, né, como nós estamos utilizando aí o Maven, adicionar a dependência do PrimeFaces, tá? No caso aqui nós iremos utilizar a versão 6.1, tá? Que é a última versão disponível aqui do PrimeFaces, tá? Então essa dependência ela já foi adicionada lá no arquivo pum.xml, ok? Bom, aqui você vai encontrar também um showcase, tá? Uma demonstração aqui dos componentes do PrimeFaces. Você tem aí disponível vários componentes, temos aqui o Ajax Core, temos aí alguns inputs, tá? No caso aqui autocomplete, acessando cada um desses links aqui, você pode visualizar a demonstração desses componentes, tá? Como esses componentes funcionam, e logo aqui abaixo você vai ter o código-fonte da tela de demonstração, ok? Então aqui nesse caso nós temos a página XHTML, temos aqui o ManageBean, tá? Que está vinculado aqui, que está sendo utilizado por essa página XHTML, temos aqui uma outra classe Java que vai representar aí o tema, temos aqui uma classe que é o serviço e temos aqui também um conversor, tá? Então, para cada um desses componentes, você vai poder visualizar aqui o funcionamento do mesmo, tá? Bom, em um dos componentes que nós estamos utilizando, né, que será bastante utilizado aqui no projeto, é o Data Table, tá? Então, no Data Table nós iremos normalmente listar os registros os registros de uma determinada tabela, tá? Para isso nós vamos utilizar um paginator, tá? Como está sendo feito aqui, tá? Então aqui no caso esse data table ele está mostrando aqui 10 registros, tá? Em cada tela, e aqui ele tem um total de 5 páginas, tá? Então ao clicar aqui é realizada então a navegação nesse data table, tá? E uma das opções que nós temos aqui é um data table lazy, ok? Então, para implementar essa opção do lazy loading, tá? É necessário definir uma classe, né? Foi necessário criar uma classe e essa classe herda aqui de lazy data model, que faz parte aí do framework PrimeFaces, ok? Aqui você encontra o código-fonte dessa demonstração que está sendo realizada aqui, tá? Temos aqui o XHTML, temos aqui o ManageBean, certo? Aqui um service que vai buscar aí os carros, tá? No caso aqui o exemplo, né, que está sendo buscado aí são os carros, e aqui o Lazy Car Data Model, tá? Então aqui nós temos um exemplo de como deve ser implementado esse Lazy Loading, ok? Bom, então é importante, tá, que você navegue aqui por esses vários componentes que o PrimeFaces disponibiliza, tá, para que você compreenda como utilizar esses componentes e também conhecer esses componentes, tá? Bom, então aqui no projeto, tá, nós já temos aqui duas páginas criadas de cargo e setor. Essas duas páginas fazem parte aqui do módulo cadastros, tá? Eu vou acessar aqui então essa página cargo.xhtml. Aqui está. Aqui nós estamos utilizando um template, tá? Nós ainda vamos ver como foi desenvolvido esse template, mas por enquanto nós vamos analisar aqui a página cargo.xhtml. Bom, então nós temos aqui, nós estamos aqui utilizando o componente do PrimeFaces, que é o Data Table,
certo? E esse data table está definido aqui como a opção lazy igual a true, certo? E para definir essa opção lazy igual a true, é necessário implementar o data model, certo? Esse data model, vamos acessá-lo aqui, ele é aqui da classe T2TI lazy data model. Então foi a implementação realizada aqui no treinamento, tá? Essa classe ela está aqui no pacote com T2TI ERP Controller, certo? Ela herda de Lazy Data Model, lá do pacote org Primefaces Model, ok? Bom, então o que foi feito aqui? Inicialmente foi criado um objeto, uma variável aqui da classe DAO genérico, tá? Está sendo utilizado aqui também generics, ok? Então foi criado aqui um DAO genérico, tá? Foi criado aqui também um objeto que representa a classe desse bin, né, desses generics, ok? E aqui nós temos a sobrescrita do método getRowData lá da classe LazyDataModel, tá? Esse método ele recebe um parâmetro, que é uma string, que no caso é a chave da linha que está sendo selecionada pelo usuário, tá? Bom, então o que está sendo feito aqui? Quando o usuário, aliás, quando o Primefaces chama esse método getRowData, então é quando é necessário buscar os dados de um determinado registro, né, que está sendo visualizado no data table, tá? Então é chamado aqui esse método getRowData. O que será feito? Será chamado aqui o método getBinJoinFetch. Tá? Esse método nós já vimos aí lá no generic DAO. Ele vai trazer os dados de um determinado objeto e é necessário passar aqui como parâmetro o ID desse objeto. Tá? Então, lá nesse método getBinJoinFetch, ele recebe aqui como parâmetro um integer, tá? Que no caso representa o ID do objeto que está sendo buscado no banco de dados. Ok? Então, esse método ele vai retornar esse cara aqui que está sendo buscado lá no banco de dados. Ok? Então, voltando aqui no T2TI Lazy Data Model, nós temos aqui também o método getRowKey, tá? Que no caso, esse método vai ser chamado para que seja passado aqui então como parâmetro essa chave. Tá? Então aqui ele recebe como parâmetro o objeto, certo? No caso, o objeto, nesse caso, é o objeto que estiver selecionado aqui nesse data table. Tá? Então ele vai. O que nós vamos fazer aqui? Nós iremos utilizar reflection, tá? Para chamar o método getID, certo? Como nós podemos perceber lá nas classes que foram criadas, nas classes que representam as tabelas do banco de dados, todas elas têm um atributo chamado ID. E no caso tem o respectivo método getID. No caso retorna aqui um inteiro. Ok? Então, o que será feito? Para buscar o ID desse objeto, nós vamos chamar o método getID desse objeto que está sendo passado aqui como parâmetro. Ok? E logo depois retornar o ID desse objeto para este método aqui. Tá? E dessa forma, então, será chamado aqui o método getRowData, passando essa chave que será utilizada para buscar esse objeto no banco de dados, né? Os dados desse objeto no banco de dados. E aqui no método load é o método que será utilizado para carregar os itens no data table. Tá? No caso desse data table aqui, nós temos aí apenas dois atributos, que é o nome e a descrição, sendo mostradas aqui nesse data table. Tá? Então o que será feito aqui? Esse método ele recebe como parâmetro um inteiro, para identificar qual a primeira página, tá? Que será visualizada, né? Qual o primeiro registro que será buscado, o tamanho da página também é um inteiro, o campo que será ordenado, tá? O tipo
de ordenação e também os filtros que serão utilizados para realizar a consulta no banco de dados. Tá? Aqui nós temos um hash map com uma string que vai representar aí o nome do campo lá na tabela e o objeto que é o valor do campo nessa tabela. Tá? Então, como nós já vimos também lá no DAO genérico, nós temos aí um getBeans que recebe esses mesmos parâmetros, tá? E busca essa lista de registros lá no banco de dados, ok? Bom, é necessário também buscar o total de registros de acordo com esse filtro, tá? Isso é necessário para que o Data Table possa realizar a paginação desses itens, tá? Então, para que ele possa realizar essa paginação, então, como nós vimos aqui, nós temos aqui uma paginação, tá? Aqui nesse Data Table. E para que ele saiba a quantidade de registros total, para identificar a quantidade de páginas que aquele registro tem, então é necessário buscar aqui também o total de registros, passando aí como parâmetro os filtros que estão sendo recebidos aqui por este método. Ok? Então aqui nós vamos buscar o total de registros, tá? E definir lá o método setRowCount. Tá? Então esse procedimento aqui também é necessário para que seja realizado aí a paginação pelo Data Table. E logo depois nós vamos retornar os registros que foram buscados do banco de dados. Ok? Se ocorrer algum erro aqui, será retornado um ArrayList vazio. Tá? Isso aí está definido então como padrão. Logo depois nós temos aí os métodos getClass e setClass, que no caso são os métodos getSet dos atributos que foram criados aqui anteriormente. Tá? Então da mesma forma temos aí o método getDAO e também o método setDAO. Ok? Bom, então essa é a implementação que foi realizada aqui para que seja feito o lazy loading aqui dos data tables que estão sendo utilizados no treinamento. Tá? É interessante e importante também que você analise aqui esse showcase do Prime Faces e também baixe aqui a documentação do Prime Faces. Tá? Vou voltar aqui. Aqui nós temos um link, tá? No caso aqui em desenvolvimento, nós temos aqui a documentação para este framework. Tá? Então é importante que você faça o download aqui dessa documentação para que você possa compreender melhor como utilizar os componentes aqui do Prime Faces. Ok?